Porque praticamente todas as tribos de nativos americanos mencionavam gigantes em suas histórias. Nos mapas antigos, os gigantes estão por toda parte. Existem mais de 20 passagens da Bíblia que falam sobre gigantes. Gênesis 6 talvez seja a mais conhecida delas. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Essa passagem está falando de anjos se relacionando com mulheres humanas. Os seus descendentes eram chamados de Nefilim. O livro de Judas e a segunda carta de Pedro afirmam que Deus puniu esses anjos. E os anjos que não mantiveram seu próprio domínio, mas deixaram sua própria morada, ele reservou uma cadeia eterna sob as trevas para o juízo do grande dia. Porque, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não poupou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Apesar de todos os Néfilins morrerem no dilúvio, a relação dos anjos com as mulheres continuou a acontecer. Gênesis 6:4 diz: Os Nefilim estavam na terra naqueles dias antes do dilúvio e também depois. Uma nova incursão desses anjos poderia ter acontecido em terras bíblicas. Eles se relacionaram com as mulheres mais uma vez, e dessa relação surgiu Golias, o rei Og e os gigantes das Américas. Golias era um Nefilim de Gate. Gate era uma antiga fortaleza dos Anaquins. Os Anaquins eram descendentes de Anak, um gigante Nefilim. A Bíblia está cheia de batalhas contra tribos gigantes. Essas tribos gigantes devem ter sido formidáveis, porque, em alguns casos, foi o próprio Deus que as eliminou. Quando Moisés enviou 12 espias a Canaã, eles ficaram aterrorizados ao ver os filhos de Anak, e disseram que pareciam gafanhotos perto deles. Ao falar com o povo, Moisés diz: Ouça, ó Israel, você deve atravessar o Jordão hoje e entrar para tomar a terra de nações maiores e mais poderosas do que você mesmo. Cidades grandes e fortificadas até o céu, um povo grande e alto, os descendentes dos Anaquins, que você conhece e de quem você ouviu dizer: quem pode resistir aos descendentes de Anak? Josué eliminou os Anaquins. Um fazendeiro, arando seu campo em 1962, descobriu um antigo esconderijo de 35 ferramentas de armas, incluindo uma ponta de lança de 65 centímetros que pesa 2 quilos. Mesmo pessoas altas e fortes têm dificuldade em usar uma lança desse tamanho. Essas armas foram encontradas a poucos quilômetros de onde Davi lutou contra Golias. Essa ponta de lança remonta à época das guerras dos gigantes da Bíblia. Não há dúvidas que gigantes viviam nas terras bíblicas, mas e nas Américas? Curiosamente, essas armas e ferramentas gigantes também são encontradas por toda a América.
Existe um machado de 7 quilos que foi descoberto pelo Instituto Smithsonian. Eles próprios admitem que apenas um gigante poderia ter empunhado um machado com esse peso. Esse pilão de moer de 12 quilos foi encontrado próximo da caverna Lovelock, uma área cheia de história de gigantes contadas pelos nativos americanos. O diário de bordo de Fernando de Magalhães, de 1520, diz que os mais altos do seu grupo só chegavam até a cintura do gigante. Ele também diz que o gigante tinha uma voz terrivelmente alta e forte. Textos antigos e extrabíblicos como o livro de Enoque, o livro dos gigantes, o livro dos jubileus, o livro de Sirac e até mesmo a crônica das antigas lendas britânicas, todos falam sobre os gigantes e nefilins. Os primeiros pais da igreja e historiadores como Justino Marte, Santo Ambrósio, Clemente de Roma e muitos outros também relatam que os nefilim eram os descendentes da relação de mulheres com anjos. Por que esses homens renomados em suas vocações inventariam histórias sobre gigantes? Reportagens do Smithsonian e outras fontes foram usadas para construir um banco de dados sobre esqueletos gigantes na América. O resultado: 885 descobertas de esqueletos gigantes feitas por pelo menos 1.196 pessoas, representando pelo menos 3.000 esqueletos gigantes. Todas essas pessoas se juntaram em uma conspiração coordenada que durou mais de 200 anos? Eram agricultores, exploradores, arqueólogos e funcionários do governo. Algo definitivamente estava acontecendo na América do Norte. Vejamos apenas algumas dessas descobertas. Mas antes de continuar, eu tenho que falar sobre o livro da Lua. Finalmente chegou. O livro tem mais de 350 páginas, mais de 100 figuras. O acabamento é top, a capa é dura, tem páginas coloridas, tem marcador de página, vai com dedicatória personalizada para quem comprar no Catarse. Aproveite porque o estoque é limitadíssimo. Esse, sem dúvidas, é o livro mais robusto e completo escrito em língua portuguesa que contesta a ida do homem à Lua. Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado para que você possa adquirir o livro da farsa. Obrigado, pessoal. Vamos continuar. Em 1913, um esqueleto de 2,5 metros foi descoberto na Califórnia. Poucos anos depois, um esqueleto de quase 3 metros, juntamente com outros de 2 metros, também foram descobertos. L.A. Marzulli encontrou essa foto em arquivos de museu de um gigante de 2 a 3 metros, incluindo alguns com 6 dedos. Isso é parecido ao relato bíblico de um gigante com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Um esqueleto de 2,40 metros foi descoberto em 1933 em Steelville, Missouri, que foi exibido publicamente ao lado de um homem de 1,80 m. Assim como muitos esqueletos gigantes, esse também foi enviado para o Instituto Smithsonian, para nunca mais ser visto. Você sabia que até Abraham Lincoln mencionou os gigantes? Enquanto contemplava as cataratas do Niágara em 1848, Lincoln registrou em seu diário:
os olhos daquela espécie de gigantes extintos, cujos ossos enchem os montes da América, olharam para o Niágara como os nossos olhos agora. Perceba que Lincoln considerava que esses gigantes estavam extintos. Mas no círculo de amigos de Lincoln, eles sabiam que o que estava sendo descoberto nos montes da América não era nada parecido com os atuais nativos americanos. Na verdade, os nativos americanos dos dias de Lincoln negavam a construção dos enormes montes e das obras de terraplanagem. Muitos nativos americanos alegaram que essas obras foram construídas por gigantes que já viviam no local quando eles chegaram. Em 1857, o chefe dos índios Comanches disse que havia uma raça de homens brancos de 3 metros de altura que governaram e construíram muitas fortificações no início da América. Os índios Paiutes disseram que os gigantes eram canibais ruivos de pele branca que tinham 3 metros de altura e que viviam ao redor da caverna Lovelock, em Nevada. Os índios Anishinaabe falavam de gigantes comedores de homens. O historiador Horatio Cushman viveu entre os índios Choctaws. Ele registrou a história dessa tribo em seu livro de 1899. Quando os Choctaws cruzaram o rio Mississippi com uma força de 10.000 guerreiros, eles encontraram uma raça de gigantes brancos numa área que é hoje o Tennessee. O historiador David Cusick, em seu livro de 1825 sobre os nativos americanos, escreve: por volta dessa época, uma poderosa tribo do deserto chamada Otneyahé, ou os Gigantes de Pedra, invadiram o país e os guerreiros foram imediatamente reunidos de várias cidades e um combate severo ocorreu. Mas os guerreiros foram dominados e o povo caiu à mercê dos invasores e o povo foi ameaçado de destruição. O país foi levado à sujeição por muitos invernos. O povo foi reduzido tantas vezes que não conseguia crescer. Os gigantes de pedra eram tão vorazes que devoravam as pessoas de quase todas as cidades do campo. É razoável acreditar que todas essas tribos de nativos americanos fabricaram o mesmo mito? É claro que não. Os relatos são coerentes e consistentes. Mas a altura por si só não é um bom indicador de que homens gigantes são híbridos entre anjos e seres humanos. Como podemos afirmar que os gigantes relatados por nativos americanos eram, na verdade, Nefilins? O próximo vídeo vai responder essa pergunta. Até lá!